Verificar número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta essa 41ª sessão ordinária de 2015. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 40ª sessão ordinária de 2015. Ata da 40ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sexta legislatura, em 23 de 11 de 2015. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, Rio Grande do Sul, situado na rua Tuparendi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Savella, Arcélio Guleves, Auri José Fils, Claudimir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Nelcinda Spielmann, Rogério Silbermann e Luiz Carlos Ferner Klaus, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Ferner Klaus. Constatada a existência de quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Do pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 39ª sessão ordinária de 2015. Após, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Logo passou a sessão para o expediente do dia. Ofício número 18/2015, datado em 18 de novembro de 2015, o qual solicita espaço junto à tribuna da sessão solene no dia 23 de novembro de 2015. Indicação número 67/2015, de autoria do vereador Auri José Fils. Logo após, encaminhou a sessão para o grande expediente, e se pronunciaram os vereadores Ivares Manioto e Rogério Silbermann, e suspenderam o uso da palavra os vereadores Antônio Luiz Savella, Nelcinda Spielmann, Irineu Adir Bubans, Arcélio Guleves, Claudimir Tenório, Auri José Fils e Luiz Carlos Ferner Klaus. E logo o senhor presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que há 3 projetos de lei para serem votados. Logo, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 1406/2015, datado em 15 de outubro de 2015, o qual denomina a Rua 14 de Agosto o logradouro público que indica. Após, fez a leitura do parecer número 115/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer número 118/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo após, colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 1407/2015, datado em 15 de outubro de 2015, o qual denomina a Rua da Passagem o logradouro público que indica. Após, fez a leitura do parecer número 116/2015, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer número 119/2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo após, colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 1413/2015, datado em 30 de outubro de 2015, o qual dá a denominação à praça que descreve. Após, fez a leitura do parecer número 117/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer número 120/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo após, colocou em discussão. Manifestou-se sobre o projeto de lei número 1413/2015 o vereador Ivares Manioto. Após, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, conforme o ofício número 18/2015, o senhor presidente convocou os senhores Rui Hernani Voyen e Arnaldo Júnior Freire para abordar assuntos relativos ao projeto de lei número 1405/2015, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Conservação dos Mananciais de Água, denominado Programa Água Pura. Os vereadores Luiz Carlos Ferner Klaus, Ivares Manioto, Nelcinda Spielmann, Antônio Luiz Savella, Irineu Adir Bubans, Claudimir Tenório, Arcélio Guleves e Auri José Fils que fizeram questionamentos para os senhores Rui Hernani Voyen e Arnaldo Júnior Freire. Após, o senhor presidente agradeceu as colocações dos senhores Rui Hernani Voyen e Arnaldo Júnior Freire. Dando continuidade, o senhor presidente encaminhou a sessão para as considerações finais, e se pronunciou o vereador Claudimir Tenório, e suspenderam o uso da palavra os vereadores Antônio Luiz Savella, Nelcinda Spielmann, Irineu Adir Bubans, Arcélio Guleves, Ivares Manioto, Rogério Silbermann, Auri José Fils e Luiz Carlos Ferner Klaus. Dando continuidade, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a 5ª sessão extraordinária a realizar-se no dia 30 de novembro de 2015, para a apreciação dos projetos de lei números 1405 e 1418/2015. E não havendo mais matérias para serem apreciadas, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos, do que eu, Auri José Fils, primeiro secretário da mesa diretora, determinei foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco a ata da 40ª sessão ordinária de 2015 em discussão. Coloco
Coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 2015. Ata da 5ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura, em 30 de 11 de 2015. Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 17h30, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, Rio Grande do Sul, situado na rua Tuparendi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Savella, Ivares Manioto, Irineu Adir Bubans, Luiz Carlos Fener Claus, Auri José Filt, Nelsinda Spil, Marcelo Guleves e Rogério Silberman, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Fener Claus. Constatada a existência de quórum, com a ausência do vereador Claudimir Tenório, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos, e encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que havia 2 projetos de lei para serem votados. O secretário fez a leitura do projeto de lei número 1405/2015, datado em 8 de outubro de 2015, o qual cria o Programa Municipal de Conservação dos Mananciais de Água, denominado Programa Água Pura, define o objeto e funcionamento e dá outras providências. Em seguida, o secretário fez a leitura do parecer número 121/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do parecer número 122/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e do parecer número 123/2015 da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. O presidente colocou o projeto de lei número 1405/2015 em discussão. Manifestou-se sobre o projeto de lei número 1405/2015 o vereador Ivares Manioto. Após colocou o mesmo em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 1418/2015, datado em 13 de novembro de 2015, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis pertencentes ao município e dá outras providências. Em seguida, o secretário fez a leitura do parecer número 124/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do parecer número 125/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e do parecer número 126/2015 da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. O presidente colocou o projeto de lei número 1418/2015 em discussão. Não havendo discussão, colocou o mesmo em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. E não havendo mais matérias para serem apreciadas, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos, o que eu, Auri José Filho, primeiro secretário da mesa diretora, determinei foi lavrado a presente ato, que após lida e aprovada será assinada por mim pelo senhor presidente. Coloca a ata da 5ª sessão extraordinária de 2015 em discussão. Em sistema de votação, o vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Ofício número 263/2015, Novo Machado, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2015. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste solicitar que seja retirado da pauta desta Casa Legislativa o projeto de lei número 1414/2015, pois o mesmo será estudado novamente e em breve retornará ao Legislativo Municipal para apreciação. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Indicação número 68/2015. Irineu Adir Bubans, vereador integrante da bancada do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, ante a presença do senhor Prefeito Municipal, indicar que seja feita a recuperação do bueiro na localidade de Barafundinha, em frente à propriedade do senhor Egon Horn. Justifica-se o pedido em virtude de que o referido bueiro encontra-se em péssimas condições de conservação. Cabe ressaltar que no local passa transporte escolar, podendo assim ocorrer possíveis acidentes devido à má conservação do mesmo. Pede-se urgência na recuperação do bueiro. Irineu Adir Bubans, vereador do PMDB, Secretaria da Câmara de Vereadores, em 1º de dezembro de 2015. Encaminha a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Auri José Filt. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Auri. Está com a palavra o vereador Rogério Silberman.
Boa noite a todos, cumprimento ao senhor presidente, aos ilustres colegas vereadores e vereadora, aos funcionários da casa e à população que se faz presente acompanhando os trabalhos desta Casa Legislativa no dia de hoje. Gostaria de dizer que na última sexta-feira, dia 4 de dezembro, me fiz presente em um evento que foi patrocinado pelo Departamento de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se discutiu a questão da unificação das leis municipais referentes ao Sistema Único de Assistência Social. Como todos sabem, a Constituição de 88 previu a criação do Sistema Único de Saúde e também do Sistema Único de Assistência Social. A legislação referente ao SUS foi criada anteriormente com relação às legislações do Sistema Único de Assistência Social. Hoje vemos os desdobramentos da assistência social, relativos à ideia do Sistema Único. Estivemos ao longo deste ano votando alguns projetos relacionados à questão da assistência social. Um deles dizia respeito, inclusive, à criação de uma Secretaria de Assistência Social. Em um determinado momento recebemos a representante do Estado, do Departamento de Desenvolvimento Social, a senhora Ângela, que trabalha em Santa Rosa e responde pela assistência social em 20 municípios da nossa regional. E naquela ocasião foram levantados várias situações. Por exemplo, foi dito que o nosso município estava muito atrasado no que diz respeito à organização da assistência, o que preocupou a todos os vereadores. Naquela ocasião foi dito que existiam 5 municípios no país, apenas 5 municípios em todo o país, que não dispunham de uma Secretaria de Assistência Social. E pude perceber que o discurso neste encontro foi bem diferente. O que se pode depreender daquilo que se viu no encontro é de que, contrariamente ao que disse a senhora Ângela, não são 5 municípios em todo o país que não dispõem de Secretaria de Assistência Social, são 8 municípios dos 20 da nossa região que não dispõem de Secretaria de Assistência Social, e a nossa região é vista como extremamente adiantada neste processo de criação ou implementação da legislação do Sistema Único de Assistência. E isso não é dito por mim, foi dito pelas palestrantes. Também, contrariamente ao que disse a senhora Ângela, na verdade, não há a necessidade da criação de uma Secretaria de Assistência Social pela nova legislação. O que há é a necessidade de se ter um ente dentro da administração pública que cuide exclusivamente da assistência social. E esse ente pode ser uma diretoria, assim como pode ser um departamento. Na verdade, nem o governo federal e tampouco o governo estadual estariam adequados a esta legislação, uma vez que nenhum deles dispõe de um Ministério de Assistência Social, no caso do governo federal, assim como não dispõe de uma Secretaria Estadual de Assistência Social. Tá? O que para nós essa informação é de extrema importância, porque, na verdade, nós estaremos provavelmente apreciando a nova legislação no próximo ano, e já sabemos que não há necessidade de criar outros entes na estrutura do nosso município. O que provavelmente será necessário é desmembrar a Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social. E com isso se terá um ente que pense exclusivamente as políticas de assistência social, e esse é o objetivo da lei, um dos objetivos da lei do Sistema Único.
Dito isso, é importante também dizer que a perda de recursos referida naquele nosso encontro com a senhora Ângela não tem absolutamente nada, e isso obviamente também é sempre uma preocupação da Casa Legislativa, não tem nada a ver com se ter ou não se ter Secretaria de Assistência Social. E sim tem a ver com se ter uma equipe mínima trabalhando no CRAS. E esta equipe mínima, ela não é prevista nesta legislação, ela é prevista na NOB de 2012, e esta NOB de 2012, obviamente, já está vigente, nós já estamos perdendo recursos. O que cabe a nós investigar é qual é o montante dos recursos que nós estamos perdendo, porque esta informação nós não conseguimos com precisão naquela época, e qual será o custo da implementação da equipe mínima. Pelo que se sabe, a equipe mínima tipo 1 do nosso, na situação do nosso município prevê 2 profissionais de nível superior, prevê então um diretor, prevê um coordenador. A nós caberá no futuro, portanto, calcular. E ver se de fato vale a pena, obviamente colocando no cálculo o benefício social decorrente da implementação do Sistema Único de Assistência Social. Portanto, colegas, estejamos, nobres e dis, estejamos preparados, porque no próximo ano certamente estaremos votando algumas coisas relativas à assistência social. Importante dizer que respectivamente a lei que unifica toda a legislação do SUAS, que deve passar pela Casa Legislativa de cada município, ela tem um prazo para ser implementada de até julho de 2017. Mas, a meu ver, no nosso município, a primeira coisa a ser feito é desmembrar a Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Isso poderá ser feito em breve. E ver a questão da equipe mínima, isso também será visto em breve pelo Executivo, agora de posse de novas informações. Entretanto, é importante dizer que, por iniciativa do Estado, a questão da mobilização em torno da nova lei cabe ao Serviço de Assistência Social de cada município. Portanto, a nossa diretoria já está a par, recebeu um modelo de projeto de lei, né, um anteprojeto de lei, uma sugestão de anteprojeto, para que fosse discutido tanto com o Executivo, né, assim como com o Legislativo, uma vez que o projeto entre nesta casa. Gostaria de dizer também que hoje estaremos debatendo 3 projetos de lei, todos extremamente importantes. Dentre eles, o projeto de lei número 1411, que é o que versa sobre o reajuste do valor venal dos imóveis, que tem como uma das implicações o aumento relativo do IPTU, assim como do ITBI também. A proposta do governo municipal, da administração, é de que se aumente no montante total de 140% no final de 5 anos, sendo 28% ao mês. Que fique muito claro, ao ano, que fique muito claro para todos os colegas e população que este projeto vem em razão de apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Há, obviamente, a intenção e, portanto, é uma necessidade, do ponto de vista jurídico. Obviamente, a intenção de nenhum de nós gosta da ideia de onerar a população, né? Todos nós já estamos trabalhando no limite e hoje a ideia da população em geral no sentido de que será que vale a pena tudo isso que estamos pagando, no sentido de que será que estamos recebendo os serviços de parte dos entes federativos? E nesse sentido, obviamente, nenhum de nós, vereadores, imagino, é favorável à ideia do aumento do valor venal, uma vez que isto implicará em ônus ao
contribuinte. E é importante que se diga que tampouco a administração gostaria de estar enviando este projeto. Este é um projeto que parte, como disse, de uma necessidade legal. Eu, enquanto líder da bancada da situação, estarei votando contrariamente a este projeto, e a indicação da bancada é de que todos votemos contrariamente ao projeto. Não é nenhuma afronta ao Executivo, isso foi discutido com o Executivo, e o Executivo, se legislativo fosse, também estaria votando contrariamente a este projeto, portanto estamos absolutamente tranquilos. Entretanto, é importante que se diga o seguinte: o ano passado isso já foi apontado e já veio o projeto, e o projeto foi reprovado. Este ano o projeto vem de novo. A tendência, agora com um percentual maior, a tendência é, em não aprovando o projeto, o ano que vem venha de novo por uma necessidade legal e cada vez com um percentual maior. Não sabemos até quando o legislativo conseguirá segurar esta situação. Em um determinado momento, o Tribunal de Contas poderá se voltar para o Legislativo, uma vez que o Executivo está cumprindo com sua obrigação. 1 minuto, senhor vereador. Muito obrigado. Mas, enquanto pudermos, estaremos protelando o aumento. Sabemos que isso poderá fazer com que no futuro o aumento seja maior. Do ponto de vista exclusivamente matemático, conversávamos antes da sessão, o projeto não é absurdo, porque 140% em 5 anos, todos sabemos como está a inflação hoje, as chances são de que o projeto não fique muito distante da inflação e daqui a 5 anos nós tenhamos que votar outro projeto para recuperar aquilo que foi perdido ao longo dos últimos 5 anos. Mas, de qualquer forma, enquanto pudermos protelar, assim o faremos. Estas eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a colocação do vereador Rogério. Repassa a palavra ao vereador Claudiomir Tenório. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Claudiomir. Transcreva a palavra ao vereador Ivar Esmanioto. Saúde, senhor presidente, secretários, colegas vereador, a vereadora, DOCA, público que acompanha nós, em especial a nossa garota escolhida no concurso, no baile das soberanas, a Pâmela, rainha do município, está aí presente. Que bom que você está aí. Saudar o pai dela, o seu Renner, presidente do PSB. Sejam todos bem-vindos. Também vejo aqui representantes do PMDB, demais cidadãos que se encontram no local. O jornalista, nosso amigo Paulo Roberto, sejam todos bem-vindos. Dizer hoje e comentar a tragédia que houve no nosso município, o caso extra que houve, que atingiu também o nosso município, da grande enxurrada. Quero dizer que a gente se criou no nosso interior e nunca se viu algo parecido. A enxurrada causou grandes transtornos. Na verdade, o riozinho ao qual passa na nossa comunidade, que é o Rio Água Fria, eu tenho 50 anos e nunca vi ele com tanto volume de água. Dizer que não sobrou uma ponte sem ser danificada e sem a água passar mais de metro por cima, meio metro. Dizer que estamos muito preocupados, juntamente com a administração, e como membro integrante do PT, ao qual administra o município hoje, juntamente com o PDT, a gente se preocupa muito em retornar a dar trafegabilidade às estradas. Nós somos sabedores e confesso que está quase que na sua totalidade sem condições de tráfego as estradas do nosso município, quando que há poucos dias estava quase que todas em condições. Nós temos mais de 10 pontilhões com graves problemas, ao qual quase na sua totalidade hoje não dá para passar com uma máquina pesada que nem se tem hoje em Novo Machado.
nós temos mais de 100 pedidos para melhorar os bueiros do nosso município. E isso tudo causa uma intranquilidade dos nossos cidadãos. Isso preocupa muito a administração, porque não é de um minuto para outro que tu coloca todo esse trabalho em dia. Nos resta a pedir compreensão e dizer que a administração está muito preocupada em recuperar principalmente as pontes e pontilhões e bueiros. E a primeira hora, as estradas principais. Quero dizer aqui que a gente fica muito triste. Sorte que a nossa prefeitura tem esse parque de máquinas maravilhoso, que todos são sabedores. Imaginem se nós tivéssemos uma patrola funcionando, ou imagine se nós tivéssemos uma retro ou duas só funcionando. Quero dizer que não deixa a gente tranquilo, mas faz com que a gente sabe que nas primeiras horas vai ser dado uma pequena ajeitada. Confesso que no dia que trancou as estradas, eu vi máquina tirando o lodo, tirando as pedras do meio das ruas, para o povo ter um pouco de tráfego. Quero dizer aqui também que estou muito feliz com a rodada de reuniões que está acontecendo nas comunidades do interior, das patrulhas agrícolas, as associações que são formadas no nosso município. São 10 grupos de agricultores, ao qual hoje à noite sai a última reunião, e daí será entregue os carretões. Muitos podem dizer, mas está bastante demorado. E é verdade, está demorado mesmo. O milho está chegando aí a hora de fazer silagem. A semana que vem eu acho que já tem gente que fará silagem, e é por isso que está apressada as reuniões. Hoje à noite tem reunião no Terêncio, juntamente com a comunidade de Boa Vista. Mas estive presente na maioria das reuniões e estou muito feliz com o resultado que está dando as reuniões. Nós tínhamos grupos que estavam devagar, quase parando, com diretorias que não estavam agindo da maneira que a gente acha que deve agir uma diretoria, colocar as máquinas em funcionamento, fazer um caixa, para realmente que isso seja usado pelos nossos agricultores. E estive junto na comunidade de Marrocos, a qual vejo o Valdir Orne aqui, que estava lá. Foi maravilhosa a reunião. Senti que já na outra semana já tinha uma reunião lá, particular deles. A coisa funciona mesmo se a gente se doar um pouco e procurar tocar, porque há máquinas que vêm a fundo perdido para nossas comunidades em concessão de uso. E é injusto deixar esse dinheiro parado sem se fazer o uso correto deles. Portanto, senhor presidente, se essas minhas considerações por hoje. Agradeço a colocação do vereador Ivar. Repassa a palavra ao vereador Arcélio Guzlewski. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Irineu Adir Bubans. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Doca, público que faz presente, simpatizantes do PMDB que também estão aqui. Eu só quero falar um pouquinho da minha indicação. O Ivar já adiantou um pouco. A gente sabe que por causa desse chuvarada aí estragou bastante os bueiros, mas realmente esse bueiro de Barafundinha há muitos dias já está bastante ruim. Então, se hoje uma colheitadeira para passar lá, não tem condições de passar. E mesmo assim, ele fica numa curva, tem pouco espaço, um caminhão, um ônibus que passa todo dia, é difícil de passar naquele lugar. Então, eu pediria urgência à administração, à Secretaria de Obras, que fizesse isso. Eu também até iria falar sobre os carretões, o Ivar já adiantou. Realmente, nós votamos esse projeto já dia 16, faz 21 dias, e não foram entregues os carretões. Também, tomara que fosse bem rápido essa entrega, né? Que as comunidades poderiam usar esses carretões. Seria isso, presidente. Agradeço as colocações do vereador Irineu e repassa a palavra à vereadora Nelsinda Spielmann. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas, público que se faz presente, o Paulo Roberto, jornal, e principalmente as meninas, Daiane e Pamela. Tomara que essas meninas jovens tomem gosto pela política, né?
e comece a participar mais. Sejam bem-vindas sempre. Pamela, você vai representar muito bem o nosso município, está representando e você vai dar um show na nossa feira representando o nosso município. Quero dizer hoje que a gente vai estar votando 3 projetos. É claro que no aumento do valor venal eu estaria votando contrário, porque é um valor grande e a gente está aqui para ajudar a população. Então, tudo que fala de aumento de imposto, de qualquer coisa, a gente fala contra. Eram essas minhas colocações para hoje. Agradeço as colocações da vereadora Nilcinda e de imediato passa a palavra ao vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereador Nilcinda, em especial o ex-vereador Valdeci, o Zezinho, popular Zezinho, também o presidente do PSB, o nosso amigo Renner, e os demais que se fazem presente. Dizer que, sem dúvida nenhuma, a Nilcinda tem falado sobre os projetos que nós vamos votar hoje, e sempre nos causa estranheza quando você tem 2 projetos. Um que altera a planta genérica de valores venais dos imóveis urbanos, se é do município do Distrito de Vila Prata, e aí inclui-se o IPTU, que para nós, a IPTU seria o nome formal para nós termos um entendimento melhor. E o outro projeto, que nos causa estranheza, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, o REFINS. O que significa o REFINS? Num você aumenta o IPTU, no outro você abre a janela, dando condições com as pessoas para pagar os seus débitos com até 100%. Diz assim o artigo 3º. É concedido aos contribuintes em dívida ativa com a Fazenda Municipal a remissão de 100% de multas e dos juros dos débitos com vencimento até 31 de dezembro de 2014, tributários e não tributários para pagamento até a data de 18 de dezembro de 2015. Tenho dito, venho falando sempre, esse projeto, sem dúvida nenhuma, eu aprovarei, porque estamos ajudando as pessoas para que paguem as suas contas com condições, tirando-se o juro e também as multas. Esse projeto, então, pelo Partido Progressista, senhor presidente, nós vamos votar favorável. Também, quando se fala em imposto, Nilcinda, eu me recordo quando tivemos, e lá estava o Paulo Zamin, junto com deputados e liderança do Partido Progressista Santa Rosa, lá na CISAP, aonde nós cobramos muito o nosso deputado Hernani Polo, hoje secretário da Agricultura do Governo do Estado, aonde que não votasse a favor de mais impostos para os nossos contribuintes. E lá eu fiz isso, pedi que não faça isso, deputado. O nosso Estado, as pessoas estão cansadas de tanto impostos. Não vote a favor. Mas já, Zezinho, que ele estava na virilha do nosso governador, ele votou a favor. Então o voto desse vereador, que foi aquele deputado, não valeu a pena. O que eu tenho hoje nas minhas mãos, também valor onde se vota também impostos, IPTU. Essa vez eu posso sim votar contrário em benefício das pessoas que lutam, das pessoas que trabalham, que contribuem para o nosso município de uma forma mais correta. Seria uma injustiça, e eu aqui, com o meu pouco conhecimento, posso dizer isso, senhor presidente, que o Tribunal de Contas venha ao nosso município e diga que deve-se aumentar 140% e nós vamos acatar. Eu perguntaria para essas pessoas que trabalham no Tribunal de Contas do Estado se eles conhecem a realidade do nosso município. Em primeiro lugar, se conhecesse a realidade das pessoas que contribuem, que trabalham, que produzem. Eu acredito que eles não conhecem e não sabem. Eles nem sabem o que é uma mão calejada. E essas coisas se referem a quem? A nós. E nós hoje, graças a Deus, senhor presidente, estamos com a mão na caneta para impulsionarmos e votarmos aquilo que nós acreditamos.
Impostos, cansamos. Tudo que você compra hoje é um absurdo. Vai ao posto de gasolina, impostos em cima de imposto, aumento e aumento e aumento. Está na hora de parar com isso. Está aí o exemplo, falam tanto de impeachment para lá e impeachment para cá, por quê? Porque o povo cansou. O povo está com o lombo já machucado, as mãos já estão tudo arrebentadas de lutar, de pagar. E o que sobra para nós? É dívidas e mais dívidas. Então fica aqui o meu apelo, Nilcinda, para que a bancada do Partido Progressista, independente que os deputados lá votem a favor de impostos, e se referiu muito bem o vereador Rogério, que os deputados da bancada do PT votaram contra lá. E hoje aqui também vão votar contra impostos. Só que o ano passado nós lideramos com 5 votos, contrariamente também ao imposto. Eu fico feliz que deu para a bancada do PT entender que realmente era 6, desculpa, Rogério, 6 votos. 6 votos contrário a impostos. E hoje eu fico feliz mais ainda que todos nós, posso dizer os 9 vereadores, acredito, que vão votar contra esse projeto. Independente, que eu acredito também que para o prefeito é muito bom que nós votamos contrário. E vamos ver lá na frente, como tens falado, Rogério, o que vai acontecer. Mas que nós entendamos que para o nosso município nós vamos resolver algo, um probleminha que seja, que não tenha esse valor. E o Estado, nós não podemos fazer nada, votamos os nossos deputados e estamos aí, sofrendo. E muitas vezes calado, Render. E é o que está faltando para nós. Começar a abrir a garganta e renunciar a esses deputados que só trazem mais encargos para que nós pagamos cada vez mais. Então fica aqui, senhor presidente, o meu pedido, que todos nós vereadores votamos sim a favor do Refins, que abre uma brecha para que as pessoas que têm uma dívida ativa, que sim, possam pagar os seus tributos e também que entre uma receita. Sabemos que as dificuldades, não só do nosso município, como demais municípios, que essa receita volte, que entra para poder termos um investimento no município. E votando o contrário, então, à alteração da planta genérica. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. Para que eu possa me pronunciar, repassa a presidência à vereadora Nilcinda Spielmann. Assuma a presidência, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento, senhora presidenta, senhora Nilcinda, colegas vereadores, Lucas, nosso secretário. Cumprimento de uma forma especial todo o público que se faz presente hoje. Para nós, Câmara dos Vereadores, é muito importante a participação da comunidade para ver o andamento de nossas atividades. Em primeiro momento, quero fazer uma explanação, uma prestação de contas, de que na quarta-feira, quinta e sexta-feira, nós, vereador Luiz Carlos, vereador Irineu, secretário Lucas e agente administrativo Júnior, estivemos em Porto Alegre, utilizando diárias dessa casa. Estivemos 3 dias fora, utilizando 2 diárias e meia. Fizemos a devolução de meia diária, pois ao meio-dia nós nos retornamos de Porto Alegre. Através da transparência, essa Casa Legislativa coloca isso aos senhores colegas vereadores e público que se faz presente aqui. O curso foi no Instituto IGAM, tendo como título Estudos de Erros e Acertos de Técnicas Legislativas, ministrado pelo professor André. Por que escolher esse curso para fazer? A convite do presidente, convidei o colega vereador Irineu e o secretário Lucas e o agente Júnior, para que juntos nós possamos ir, para que nós possamos aprender a utilizar essas técnicas legislativas para que dentro dessa casa melhor desenvolver as nossas atividades. A proposta pedagógica do curso era, em função de lei, técnicas legislativas, o processo de elaboração de uma lei, a estruturação da lei, as regras, como alterar uma lei em vigor,
cláusulas especiais, o qual com o curso, com certeza nós vereadores que estivemos presentes e o nosso secretário e agente administrativo, poderemos sim minimizar, economizar tempo no andamento dos projetos aqui dentro dessa casa. Pois através das técnicas legislativas, nós temos condições de nós mesmos fazer alterações cabíveis dentro dessa casa, quando um projeto de lei chegar a essa casa com algumas diferenças. As técnicas legislativas vêm a somar ao desempenho dessa casa. E quero deixar a todos os colegas vereadores que na secretaria dessa Casa Legislativa estará todo o conteúdo no qual nós recebemos lá no curso. Compartilhar com cada um de vocês o que nós aprendemos. E juntos podermos sanar muitas e muitas dúvidas que nós teremos. Portanto, colegas vereadores, temos também no mural todo o cronograma de todos os cursos do IGAM, que todos vocês sabem que é o nosso instituto que dá assessoria técnica e jurídica a essa casa. Convido a cada um de vocês, pois nós, legisladores, temos que nos aperfeiçoar. Vindo apenas uma vez por semana para essa casa, discutirmos, votar sim ou não, merece que nós tenhamos aprendizagem. Temos para hoje também 3 projetos muito importantes que serão apreciados e discutidos dentro dessa casa. 2 anteriormente já colocados pelos vereadores que me antecederam, e o terceiro, que é de número 1415, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prolongar prazo de convênio com a Unimed. É um projeto de lei bastante delicado, pois esse convênio ele já é feito desde 1993 e não possui um parecer muito favorável, porque o vínculo com a Unimed já está há muito tempo, e isso preocupa de que a perpetuação desse convênio venha a trazer irregularidades ao setor administrativo. Temos nós, colegas vereadores, a obrigação de sentar com o Executivo e conversar sobre esse projeto. Conversar com ele para que nos próximos seja refeito, revisto esse convênio. O que poderá ser alterado? Como poderá ser alterado? Com quem se poderá fazer? Mas o importante é que nós não podemos deixar o nosso funcionário, o funcionário do Poder Executivo, sem convênio. Por isso, mesmo tendo parecer contrário, eu peço aos edis, vereadores, que votemos todos favoráveis para que os nossos funcionários continuem a ter esse convênio. Senhora Presidenta, são essas minhas colocações para o dia de hoje. Agradeço as colocações do vereador e repasso a presidência ao mesmo. Reassumo a presidência. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos para hoje 3 projetos de lei para serem votados. Projeto de lei número 1410/2015, de 23 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS 2015, destinado a promover a regularização de créditos do município de Novo Machado, decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com exigibilidade suspensa ou não, em consonância com os requisitos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, de forma a não afetar as metas de resultados fiscais previstos. Inciso 1º. A adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais REFIS 2015 implica a inclusão da totalidade dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública Municipal, ou que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores, não integralmente quitados, ainda não que cancelados por falta de pagamento. Inciso 2º. Não haverá aplicação de multa por infração sobre os créditos ainda não lançados, declarados espontaneamente por ocasião
da adesão. Artigo 2º. O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, Refis 2015, alcança todos os créditos tributários e não tributários definitivamente constituídos até 31 de dezembro de 2014, ou em fase de lançamento, inclusive o, primeiro, ajuizado ou não, segundo, parcelado, inadimplente ou não, terceiro, não constituído desde que confessado espontaneamente, quarto, decorrente de aplicação de multa ou pena pecuniária, quinto, constituído por meio de ação fiscal. Artigo 3º. É concedido aos contribuintes em dívida ativa com a Fazenda Pública Municipal a remissão de 100% de multa e dos juros nos débitos com vencimento até 31 de dezembro de 2014, tributários e não tributários, para pagamento até a data de 18 de dezembro de 2015. Artigo 4º. É facultado a qualquer pessoa, física ou jurídica, assumir e liquidar débitos tributários e não tributários de terceiros, respeitando os critérios estabelecidos no artigo 3º. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 23 de outubro de 2015. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei dispõe sobre a autorização para instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, Refis 2015, destinado a promover a regularização de créditos do município de Novo Machado, decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com exigibilidade suspensa ou não. A administração municipal entende que o programa, ora instituído, surge como forma de aumentar a arrecadação municipal, implemento indispensável para novas ações em benefício à comunidade novo-machadense, além de proporcionar ao contribuinte a oportunidade de quitar seus débitos para com a Fazenda Municipal, obtendo um desconto significativo em relação ao valor do débito, evitando posterior cobrança judicial, o qual eleva, além do principal da dívida ativa, mais as custas inerentes ao processo judicial. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 23 de outubro de 2015. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 127/2015. Matéria, projeto de lei número 1410/2015. Origem e poder executivo. Data 30 de 11 de 2015. Relatora, a vereadora Neucinda Spielmann. Parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 128/2015. Matéria, projeto de lei número 1410/2015. Origem e poder executivo. Data 30 de 11 de 2015. Relator, vereador Irineu Adir Bubans. Parecer favorável. Coloco o projeto de lei 1410/2015 em discussão. Está com a palavra o vereador Ivar Esmanioto. Senhor presidente, sobre o projeto de lei número 1410/2015, que autoriza o Executivo a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, confesso que, como bom pagador que sou, é um projeto que chega a ser nojento. Eu confesso que acho que nenhuma prefeitura teria que tomar essas atitudes, mas escutando o Paulo Roberto, escutando as notícias regionais, a gente sabe que todos os municípios fazem isso, para arrecadar alguns fundos, e somos sabedores também do custo de um processo judicial para cobrar uma conta aí de R$50 ou R$100. Não vale a pena, muitas vezes, entrar na justiça para tentar recuperar 100, 200, R$300. E é por isso que se dá esse incentivo. Eu confesso que sinto muito pelo bom pagador, que chega e paga a sua conta certinha, e o cego, o negador de conta, o que não gosta de pagar as contas em dias, vem aí, quando surge uma oportunidade dessa, vem e paga sem multa, sem juro, sem nada. Mas é um mal necessário. Quero dizer aqui que votarei favorável por não ter saída, mas confesso que gostaria muito de ver isso não acontecendo em nenhum município da região. Porque isso aqui auxilia o cara a deixar rolar, vai lá e paga daqui 5 anos com aquele valor sem reajuste, sem juro, sem nada. Isso é triste, mas tem uma realidade que ainda nós vivemos. Oxalá isso saia de moda e ninguém mais faça esse tipo de coisa. Mas peço aos edis que votem favorável, nós torceremos para que entre algum recurso. Tem gente que tem vontade de pagar, de repente vai pagar nesse momento. E entrando recursos, a gente sabe
do importante que é recursos na mão da administração para sanar grandes problemas que existem aí e que tem que ser enfrentados no dia a dia. Se essas minhas considerações sobre o projeto, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Ivar. O projeto continua em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio. Sem dúvida nenhuma, o que o Ivar tem falado é verdadeiro, Ivar. Mas se não se toma uma atitude como esta para que se busca a recuperação de créditos fiscais, não se tem esses créditos fiscais. É uma alternativa que a administração está tendo e nós queremos que isso aconteça. Sabemos que muitos que pagam seus tributos certinho estão sendo penalizados. Claro que estão. Mas nós deixarmos de ir em busca, nem que seja de 50%, não podemos. Então, é louvável esse projeto, queremos que esse projeto seja favorável, sim. Acreditamos, Ivar, que não vire um círculo vicioso, que o ano que vem venha mais um projeto desses, que a partir daí toma-se medidas cabíveis para que não aconteça até 100% de multas e juros. Vejam bem, então se fica se devendo, enquanto isso os bons estão pagando pelos que estão devendo. Mas nós votaremos favorável e acreditamos que o povo de Novo Machado vai olhar diferente para que o nosso município tente arrecadar fundos para que melhore a situação. Sabemos da situação do nosso município, acreditamos que tem que melhorar. Então vamos tentar, mais uma vez, Ivar, votar nesse crédito fiscal, que é a recuperação, para que o ano que vem não volte esse projeto, mas sim que as pessoas entendam que tem que pagar os seus tributos. Seria, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. Está com a palavra o vereador Ivar. Senhor presidente, para concluir o meu raciocínio sobre esse projeto, queria lembrar aos nossos amigos, hoje a casa está cheia, dizer o quanto me preocupa e também dizer o valor. Nós temos preocupado com o valor venal que está defasado. Então isso quer dizer que aqui é super barato o imposto do IPTU. Aqui é super barato a hora-máquina. Quem de nós, agricultores, não queria ter uma hora-máquina na propriedade por R$52? É por isso que eu me indigno e fico impressionado. O cara que teve a hora-máquina na sua propriedade por R$52, uma draga que aí fora no comércio é 250, hoje a gente tendo que votar um projeto dessa natureza, é triste. A água do nosso município, a parte que é do nosso município, R$13. Paulo Roberto, você sabia que a água do nosso município é R$13 a taxa? Isso é triste a gente votar um projeto dessa natureza, mas esse aí é o projeto. Se essas minhas considerações, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Ivar. O projeto continua em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio. Nós estávamos defendendo o projeto. Aí falou-se o vereador sobre preço de máquinas. E eu vou mais além, vereador. E as pessoas que hoje, que nós fizemos e aprovamos um projeto com 6 horas, máquinas gratuitas aos munícipes, e por que não, fugindo do projeto, tem o direito, como teve o vereador, por que não fazer com que todos os munícipes tenham acesso? De repente, se todos tivessem o acesso, nós não estaríamos com um projeto desse, que muitos não pagaram por não ter serviço prestado. Se obrigam a não pagar, para que amanhã depois tenham serviço na sua propriedade. Então, muitas vezes, é difícil, senhor presidente, você tratar de um projeto, só o projeto. Agora, quando se trata de serviços de máquinas, que muitos pagam e muitos não pagam, e aqueles que nem máquina não entram na sua propriedade. É essas coisas que eu levo em consideração, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador a se pronunciar? Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 1411/2015, de 23 de novembro de 2015. Altera a planta genérica de valores venais dos imóveis urbanos da sede municipal e distrito de Vila Pratos, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar a planta genérica de valores venais dos imóveis urbanos em 140%.
da sede municipal e da distrito de Vila Pratos. Artigo 2º. O percentual de alteração da planta genérica de valores venais dos imóveis urbanos será de forma fracionada anualmente, da seguinte forma. Ano de 2016, alteração de 28%, total de 28%. Ano de 2017, alteração 28%, num total de 56%. Ano de 2018, alteração de 28%, num total de 84%. Ano de 2019, alteração de 28%, num total de 112%. Ano de 2020, alteração de 28%, num total de 140%. Artigo 3º. A nova tabela de valores da planta dos imóveis urbanos da sede municipal e distrito de Vila Pratos ficam da seguinte forma para os próximos 5 anos, conforme a tabela. Artigo 4º. Os valores dos terrenos da sede do município e distrito de Vila Pratos, conforme localizações, serão calculados segundo valores fixados no artigo 3º desta lei e corrigidos segundo critérios estabelecidos conforme a tabela constante do anexo 3º e 4º. Artigo 5º. Os valores das edificações da sede do município e distrito de Vila Pratos, conforme localizações, serão calculados segundo valores fixados no artigo 3º e corrigidos segundo critérios estabelecidos conforme a tabela constante do anexo 1º e 2º, parte integrante da presente lei. O artigo 6º, segunda retificação, onde leia-se: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do IPTU do exercício de 2016 e revogando as disposições em contrário. Leia-se: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do IPTU do exercício de 2016 e revogando a partir do artigo 41 até o artigo 48 da Lei nº 59 de 1993. Justificativa. Através do presente projeto de lei número 1411/2015, estamos pedindo a autorização desta Casa Legislativa para alterar a planta genérica de valores dos imóveis urbanos da sede do município e distrito de Vila Pratos, em virtude de o Poder Executivo ter sofrido o apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pela defasagem da base de cálculo do IPTU. Segundo o TCE do Rio Grande do Sul, constatou-se a evasão de receitas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, em decorrência do baixo valor venal dos imóveis, mediante comparação com o valor venal dos imóveis objetos de transações imobiliárias, o que indica a necessidade de atualização dos valores da planta imobiliária do município de Novo Machado, Rio Grande do Sul. Com efeito a Lei Municipal nº 59, de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Municipal, em seu artigo 49, regulamenta que a base de cálculo para o IPTU é o valor venal do imóvel. De acordo com o Código Tributário Municipal, a forma de cálculo da referida base para o IPTU está desatualizada e desconexa da real avaliação dos imóveis, ensejando a atualização. Tal procedimento acarreta em uma avaliação diminuta do imposto devido, gerando perda na arrecadação e caracteriza a renuncia de receita sem amparo legal, infringindo o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A correção da planta originária pelo Código Tributário Municipal ocorre anualmente, não tendo havido, portanto, em nenhum exercício a adequação de planta de valores à realidade do mercado imobiliário atual, com atualização através da valorização do local do imóvel, valorização do mercado imobiliário como um todo. Dessa forma, o Poder Executivo, no intuito de adequar a planta genérica de valores, consiste em aumentos fracionados anualmente nos valores venais dos imóveis urbanos, e, portanto, automaticamente elevando a cobrança do valor do IPTU dos imóveis urbanos. Sobretudo, o Poder Executivo se encontra na situação incondicional de escolha, pois não acatando a orientação do TSE Rio Grande do Sul, caracteriza-se a renúncia da receita sem amparo legal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pedimos compreensão para a aprovação do mesmo. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 23 de outubro de 2015. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 129/2015. Matéria: Projeto de Lei número 1411/2015. Origem: Poder Executivo. Data: 30 de 11 de 2015. Relatora: Vereadora Neucinda Spielmann. Parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 130/2015. Matéria: Projeto de Lei número 1411/2015. Origem: Poder Executivo. Data: 30 de 11 de 2015. Relator: Vereador Irineu Adir Gubans. Parecer favorável.
Coloco o projeto de lei número 1411 para 2015 em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio. Senhor presidente, só para clarear um pouquinho, foi dito o parecer favorável, o parecer quanto à legalidade do projeto. Deixar claro para a comunidade que então a legalidade é válida, é legal, então pela legalidade foi feito o parecer. Mas o voto é voto político, o voto é em defesa do contribuinte, e nós entendemos também que a inflação deste ano, aproximadamente entre 9%, se nós estipularmos essa inflação, que ela também é contada na hora do pagamento do IPTU, e então ela já tem esse valor agregado. Acreditamos que não é possível que nós tenhamos essa carga mais uma vez ao bolso do contribuinte. Então, nós pedimos encarecidamente, e com certeza a todos os vereadores, que votem contrário a esse projeto. Seria, senhor presidente. Agradeço a palavra do vereador Antônio. Está com a palavra o vereador Ivar. Sobre o projeto, senhor presidente, colegas vereadores, o público apoiando os trabalhos, dizer que também votarei contrário por ter já esse projeto ter tramitado nessa casa e não vindo nenhum apontamento ainda à administração municipal. Por isso, a gente sabe da importância, do dever que a administração tem em mandar para casa este projeto, mas também entendo que se não, é uma coisa que vem de cima para baixo, enfiado a goela abaixo nos municípios, o grande problema dos políticos sempre começa querendo arrumar nos municípios, e a nível federal e estadual não se muda muito. Quero dizer aqui que votarei contrário ao projeto, mas sabendo da defasagem que existe no valor dos imóveis. Quero dizer aqui que nós poderíamos achar alguma outra modalidade e tentar mudar a lei número 59, de 30 de dezembro de 93, que estabelece o Código Tributário do município, e em seu artigo 49, que regulamenta que a base de cálculo para o IPTU é o valor venal do imóvel. Vejamos, senhores, nós estamos votando uma lei contrária por causa que vai dar aumento no IPTU. E eu já penso que nós devemos pensar numa outra possibilidade em mudar a base de cálculo para se cobrar o IPTU. Porque, de repente, muda o valor venal, aproxima mais. Nós todos somos sabedores que existe um prédio aqui, um exemplo, que vale R$1 milhão, está lotado no nosso município, na tesouraria, por 10, 15 mil reais. E é em cima disso que houve o apontamento para a administração. Eu confesso que nós deveríamos achar uma outra saída para não onerar tanto um aumento brusco de sopetão ao nosso munícipe, mas também entendo o lado da administração que tem que tomar essas atitudes e empurrar um problema com a barriga e ver até onde é que nós vamos. Isso também tenho acompanhado no jornal, isso é em todos os municípios, os apontamentos existem, e é que nem eu disse, começa nos municípios. E é esses os testes de ferro que eles estão fazendo conosco, vereadores e administrações municipais. Seria essa minha consideração, e peço que todos nós, a bancada, votem favorável contrário a este projeto. Desculpe, senhor presidente. Agradeço, vereador Ivar. Repasso a palavra ao vereador Rogério. O enfoque principal dado por todos que se manifestaram até agora, inclusive eu, com relação a este projeto, visa o consequente aumento do IPTU. Mas a verdade, como bem disse o vereador Ivar, que o projeto diz respeito ao valor venal dos imóveis. E isto, obviamente, tem outras implicações que nós devemos considerar. Falei também na minha primeira fala com relação à questão do ITBI. O ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, também é calculado sobre o valor venal. Mas agora me ocorreu uma outra situação, que é a questão do imposto de renda. Né? Então, nós todos, quando declaramos o imposto de renda, nós declaramos o valor do imóvel. E o que acontece é que a maioria de nós declara o valor do imóvel, o valor venal que consta
no carnê do IPTU. Acontece que na hora de vendermos o imóvel, nós estamos declarando um imóvel de 10 mil e vamos vender por 1 milhão. E isto, obviamente, pode trazer complicações de ordem fiscal para nós todos, e não é nosso interesse que assim permaneça. Portanto, acho muito pertinente a colocação do vereador Ivar. Talvez nós tenhamos mesmo que abordar outras formas de cálculo do imposto municipal, no caso o IPTU, que não seja, quem sabe, baseado, vamos ver alternativas legais, no valor venal do imóvel, para que possamos, de fato, adequar o valor venal. E todos nós que nos pronunciamos até agora, todos os vereadores estão no mesmo caminho, mas eu acho importante esclarecer, até porque eu sou chato. Então, eu concordo com tudo que foi dito, inclusive com tudo que o vereador Savella disse, mas me parece que há uma pequena incorreção no raciocínio, que é a questão da inflação, né? Na verdade, a inflação não incide sobre o IPTU. A única coisa que incide é a mudança do valor venal, e se mudar o percentual cobrado do IPTU com relação ao valor venal. Então, a inflação não faz nenhuma diferença para efeito deste projeto, né? Claro que 140% é um valor grande, mas, como disse no meu primeiro pronunciamento, se nós formos levar em conta uma projeção de inflação, esse com certeza não é um valor absurdo. Entretanto, por tudo aquilo que foi dito até este momento, votarei contrariamente ao projeto. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Rogério. Para que eu possa me pronunciar, repasso a palavra à presidenta Nelcida. Assuma a presidência, está com a palavra o vereador. Colegas vereadores, a questão do nosso projeto que nós temos hoje, todos os 140% eles incidem em cima do valor venal, os quais incidirão também em cima do IPTU que é pago dentro da sede e em Vila Pratos. Eu só gostaria de trazer para vocês, eu acompanhei nos últimos anos, qual foi a variação do IPTU que nós, moradores da sede de Vila Pratos, nós pagamos a mais a cada ano. 2010 foi usado indexador o INPC, 6,30%. 2011, IGPM de 5,10% foi o aumento do IPTU. 2012, IGPM 7,82%. Em 2013, foi usado o IGPM 5,53%. 2014, o INPC de 6,23%. Aí nós nos questionamos, da onde vem os 140% que nós temos de defasagem? É uma pergunta que eu deixo para cada um de nós ir em busca e verificar da onde. Previsão para 2015, que será cobrado para o ano que vem, ultrapassará a 10%. Então, o que isso nos diz, pessoal? Além dos 28% que nós estaríamos aprovando nesse projeto, você somaria mais 10%, em torno, chegaria na proximidade de 40%. Essa é a preocupação. Nós, da bancada do PMDB, também somos contra o aumento de imposto. Quando lá, na Assembleia Legislativa, foi feito, eu e o vereador Chico mandamos uma moção de que nós, do município de Novo Machado, éramos contrários. Pois nós sabemos de quem e da onde é que sai esse aumento. Sai de nós, do bolso, dos agricultores, dos funcionários, do pessoal que bota a mão na massa para trabalhar. Então eu peço, colega Edilo, Irineu, como nós da bancada do PMDB também somos contra o aumento de imposto, vamos votar contrário a esse projeto. Senhora Presidente, são essas minhas colocações. Agradeço as colocações. O vereador repassa a presidência ao mesmo. Reassuma a presidência. O projeto continua em discussão.
Está com a palavra o vereador Antônio. Só para dizer que eu não estava equivocado, realmente, o que o vereador tem trazido é isso que eu queria falar sobre a inflação. Eu estava correto. Estive hoje mesmo conversando com o Rogério, antes da sessão. Eu gostaria, Rogério, que viesse um projeto no ano de 2015, com 10%. Nós íamos todos concordar e a comunidade também. E mais a inflação sem problema nenhum. Só que nós sabemos e entendemos que não é e não faz parte de nós e do Executivo, que quem cobra de nós é o Tribunal de Contas, entendemos isso também. Então, se fosse os 10%, num único projeto só, e a partir de 2016 ver o que se faz. Mas não se pode fazer isso. Então eu continuo, e espero, que nós continuamos. Se está mantido a inflação, não podemos fazer nada. Se a inflação em 2017, 2016 para diante, ela ultrapassará 10%, não sei, nós vamos pagar quanto? Seria um absurdo. Hoje 140%, daqui 2, 3 anos vão estar em 200%. Vai vir um projeto, Rogério, a partir do ano que vem, ou daqui 2 anos, de 200 e tantos %. Nós temos que ser sabedores disso. É uma realidade que nós vamos ter que conviver. Acreditamos que é nesse caminho e é por esse jeito que nós vamos votar, sendo o contrário e sim apreciando pela inflação. Se mudou-se tanto IGPM e agora INPC, para dar mais aumento, acreditamos que passa dos 9% até 10% pode chegar a inflação. Então, acho que seria justo para o nosso contribuinte. Mais do que isso, seria uma injustiça. Seria, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. Não havendo mais pronunciamentos, coloco em sistema de votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, o projeto está reprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 1415/2015, de 10 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal prorrogar prazo de convênio com a Unimed. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar até o final do mês de dezembro de 2016 o convênio firmado entre o município de Novo Machado, Rio Grande do Sul e a Unimed, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ número 87.689.527/0001-53, conforme Lei Municipal número 24 de 93, de 5/7/1993. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2016. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 10 de novembro de 2015. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa. Como é de conhecimento da Casa Legislativa, todos os anos o contrato com a Unimed é reavaliado e repactuado, na data de término da vigência do referido termo. As mensalidades serão renovadas para o ano de 2016, preferencialmente com os mesmos percentuais de valores praticados no exercício de 2015. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 10 de novembro de 2015. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 131/2015. Matéria, Projeto de Lei número 1415/2015. Origem, Poder Executivo. Data 30/11/2015. Relatora, vereadora Neucinda Spielmann. Parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 132/2015. Matéria, Projeto de Lei número 1415/2015. Origem, Poder Executivo. Data 30/11/2015. Relator, vereador Irineu Adjerbuba. Parecer favorável. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Parecer número 133/2015. Matéria, Projeto de Lei número 1415/2015. Origem, Poder Executivo. Data 30/11/2015. Relator, Antônio Luiz Savella. Parecer favorável. Coloco o projeto de lei número 1415 para 2015 em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio. O parecer do IGAN não é totalmente favorável, entendemos isso. Mas nós
baseado naqueles nossos servidores municipais que já recebem pouco e perder o Unimed, seria uma injustiça. Então, cabe a nós, mais uma vez, votarmos nesse contrato, no convênio com a Unimed, para que se prolongue mais um ano. E a partir do ano que vem, se vê, como tem falado o senhor presidente, que a administração pública vê os caminhos legais para adequar, mas que nós não tenhamos o descompromisso de ser contrário àquilo que, sim, merece o nosso servidor público. Senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em sistema de votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Auri José Filp. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Nelcinda, do modo muito especial o público que hoje aqui se faz presente. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, mais 3 sessões ordinárias, nós estaremos encerrando o ano de 2015. E para mim é um ano de grande alegria, onde é que nós todos aqui nessa casa podemos colocar as nossas ideias, discutir. E hoje, apreciando esses projetos, me chamou muito a atenção como vale a pena a gente lutar pelo aquilo que é do interesse da comunidade. O Paulo Roberto é nossa testemunha. Quantos debates nós tivemos sobre os projetos de aumento de IPTU. Hoje tivemos a felicidade de ter todos os vereadores concordando que a população não pode mais ser massacrada pelos impostos. Isso nos deixa felizes. Também o projeto de lei ao qual dá o incentivo, o desconto àquela pessoa que, eu não vou dizer que é um mal pagador, que talvez por um motivo ou por outro não pôde cumprir com seu compromisso. Eu acho que o município não vai perder com isso, vocês podem ter certeza. E também, eu quero aqui fazer uma alerta. Nós temos um programa 6 horas de máquina na propriedade. Tem muitos produtores que não teve esse direito ainda. Está inscrito e não ganhou esse serviço. E para vários produtores ofereciam 2, 3 máquinas nas suas propriedades. Talvez isso é um dos fatores que tem pessoas que não tiveram condições de pagar aquelas horas, que talvez nem estavam programados, mas por um motivo ou por outro, ou talvez até por motivos eleitoreiros, foi oferecido um serviço a mais. Isso é a realidade. Nós tivemos várias discussões sobre isso anos passados, e eu acredito que se fosse fazer dentro dos programas para cada produtor rural aquilo que realmente ele teria como direito, eu tenho certeza que não teria tantos devendo para os cofres públicos. Então é uma preocupação, sim. Eu acredito que jamais a gente vai, como vereador, eu vou dizer que o povo não paga por ser mal pagador ou por ser veiaco. Eu acho que cada situação é uma situação. A gente tem que agradecer a Deus que sempre pôde cumprir com seus compromissos. Eu fico feliz e tenho a honra de dizer isso, que a gente sempre, na maneira possível, assume e cumpre os compromissos, mas tem famílias por dificuldades que não conseguem cumprir. Então eu acho que é um incentivo que vale a pena. Só que o que me preocupa é o prazo muito curto. Hoje nós temos dia 7 e esse programa só vai até o dia 18. Então eu peço a todos nós que divulgamos isso à comunidade, ao Poder Executivo, para que as pessoas que precisam desse desconto chegue ao conhecimento para elas, para que possam pagar nesse prazo, porque realmente é um prazo apenas de 11 dias que o povo de Novo Machado terá esse desconto para pagar aqueles compromissos que não podem ser honrados durante esse tempo. Seria essa a minha colocação. Agradeço as colocações do vereador Auri.
E de imediato passa a palavra ao vereador Rogério Silberman. Mais uma vez saúdo a todos os presentes e gostaria, neste último espaço, de dizer que, pessoalmente, estou muito satisfeito com o desempenho da Casa Legislativa no dia de hoje, uma vez que, para mim, é claro que o interesse do munícipe prevalece. E isto engrandece essa casa. Agora, também quero dizer que nós todos que somos adultos sabemos que a vida adulta é um pouco mais complicada do que aquilo que a gente imagina quando da infância. A verdade é que a cada problema que nós resolvemos, nós acabamos criando mais um problema. Tenho certeza de que nenhum de nós imagine que algum contribuinte deixa de pagar as contas por ser velhaco ou mal intencionado. E entendo perfeitamente a colocação do vereador Ivar no seguinte sentido. Sabemos que no nosso país, até há alguns anos, e ainda nos dias de hoje, nós tínhamos um número muito grande de pessoas em risco social. Em razão disso, foram criados vários projetos sociais. Dentre os quais projetos como os que oferecem renda sem exigir, num primeiro momento, trabalho. E isto tirou, é preciso que se diga, muita gente da pobreza e favoreceu que as pessoas tivessem melhores condições de vida, mas também, infelizmente, cria uma cultura. A cultura de que talvez não seja tão necessário trabalhar para se ter o mínimo. E este é um problema sério que nós todos, executivo, legislativo, cidadão, enfim, temos que pensar em resolver. Ao tentar resolver uma situação, e de fato resolvemos, ainda que parcialmente, criamos um novo problema. Com relação ao projeto do Refis votado hoje, não é diferente. O que o vereador Ivar dizia é que, fazendo isto ano após ano, e nós todos estamos fazendo isso ano após ano, e já há muitos anos, no sentido de favorecer, obviamente, que o contribuinte em atraso pague a sua dívida, mas ele pagará por um valor, em função do tempo decorrido, menor do que aquele indivíduo que se preocupa em pagar todos os anos estará pagando. Nós também estamos criando uma cultura, que é a cultura do por que pagar em dia, se eu posso pagar daqui a 1 ou 2 anos pelo mesmo preço. E todos nós, pelo mesmo valor, perdão, todos nós, obviamente, votamos favoravelmente porque queremos resolver esse problema. Não é? Ou seja, se nós aprovamos o projeto, a intenção é de que a administração receba pelo menos parte do que é devido e que o contribuinte possa, na medida das suas possibilidades, pagar aquilo que deve e ficar um contribuinte legal com uma administração legal. O problema, senhores e senhoras, é que nós com isso estamos criando outro problema, a vida adulta, né? E nós temos que nos preocupar em como e nas formas que nós teremos que criar para resolver esta situação. E quero também dizer, reconhecer aqui de público que estava errado quando da minha colocação. De fato, há um indexador e, portanto, o raciocínio do vereador Savella, neste caso, estava absolutamente correto e o meu raciocínio estava incorreto. Em que pese, e nós não vamos nos estender nessa situação, mas, obviamente, o indexador é, como todos nós sabemos, aquém da inflação. Sobre este projeto, gostaria ainda de fazer uma última contribuição, insistindo naquilo que o vereador Ivar dizia,
Talvez o vereador Luiz Carlos não entenda de onde vem os 140%, porque, assim como toda a comunidade, e nós, inclusive, nós nos atemos à questão do IPTU. E o projeto não é de IPTU. O projeto é valor venal do imóvel. E o valor venal do imóvel não é aumentado, se não me falha a memória, desde 1993. Me perdoem se eu errei o número, mas são muitos anos. E esta é a lógica do Tribunal de Contas. Há que ser aumentado. Vamos ver como é que nós vamos resolver isso nos anos seguintes. Agora, gente... 1 minuto, senhor vereador. Muito obrigado. Gostaria de concluir o meu comentário no seguinte sentido. É muito importante que nós todos guardemos o número do projeto 1415. 1415, que é o que fala da Unimed. Por quê? Porque o parecer do IGAN, ele é transparente. Ele diz o seguinte: pelo exposto, se o convênio tem o objetivo a contratação de serviços médicos, o projeto de lei número 1415 é juridicamente inviável, porque está em desconformidade com as normas do direito público. Ponto. Por que nós temos que guardar o número deste projeto? Porque nós estamos evoluindo, como eu disse. Nesta casa, no passado, já houve situações em que nós simplesmente não colocamos em tramitação o projeto, porque o IGAN dizia que era ilegal. Hoje ele não só foi colocado em tramitação, como foi votado favoravelmente. Portanto, a partir de hoje, salvo entendimento contrário, parecer contrário do IGAN com relação à legalidade não necessariamente tira o projeto de discussão. Estas eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a colocação do vereador Rogério. Repasso a palavra ao vereador Claudimir Tenório. Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadora, vereador, ao público que se faz presente, ao Paulo Roberto, da Rádio Olinda, que faz aqui o trabalho de jornalismo dessa casa. Sejam bem-vindos a todos. Só para complementar sobre o projeto 1410, ouvindo aqui nesta casa a fala de cada edil vereador, quando eu assumi a subprefeitura de Vila Pratos, a dívida ativa do município somava quase R$1 milhão. Deve de ter livros ainda lá que a gente cada ano recebe o endividamento e as pessoas que pagam as suas contas aqui na tesouraria. Então, não foi de agora, escutando o colega vereador Auri, colocando que alguns agricultores, o endividamento, de repente, é porque não receberam a máquina. Não. Esse endividamento começou quando a gestão pública aqui no nosso município, administrativa, começou o endividamento municipal. Não vamos acusar prefeito, aquilo, esse, porque essa é a realidade da história. Outra coisa, procurei muitas vezes a Secretaria da Fazenda na época e a Tesouraria, o juro de uma administração pública e a multa, ela é muito alta. Um talão de água de R$30, em um ano ele passa de R$100 de juro e multa. Se a administração pública for via justiça com o munícipe, ela perde. Ele vai pagar o juro que é dentro da lei. Por isso, muitas vezes, hoje a administração pública faz, que nem nós votamos hoje, o projeto 1410, perdoando o juro e a multa, para que o contribuinte venha pagar aos cofres públicos o valor que ele usou, um exemplo, a máquina, o talão de luz, de água, desculpa, o IPTU, o ITBI, outros impostos aqui que são cobrados aqui na tesouraria. Então, não nada a ver com hora a máquina porque fulano foi beneficiado, outro não foi beneficiado. A dívida real, lá em 2009, quando assumi, era quase R$1 milhão do nosso contribuinte. Outra coisa, falando também hoje do acidente que aconteceu com um veículo nosso da município de Novo Machado, um micro-ônibus, onde
estava um motorista dirigindo o ônibus, levando os alunos para a escola. Ele foi ao guincho. Mas ele foi ao guincho, deixar bem claro aqui para a população e aos vereadores, que devido ao sumiço da documentação do veículo de dentro da pasta que estava no veículo, o senhor que atravessou a frente do micro estava totalmente errado. Ele assumiu os R$ 1.800 que vai dar o custo do micro, no caso de um mecânico de oficina, e devido não ter os documentos ali, foi feita uma ocorrência, acredito que na Brigada Militar e na Defesa Civil, né, que não foi por culpa do motorista que houve o acidente, e também não foi por falta de pagamento aos documentos, que muitas vezes, o pessoal leva para o outro lado, que o veículo foi para o guincho. Seriam isso aí minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Claudemir. Repassa a palavra ao vereador Ivares Manioto. Cumprimento novamente, senhor presidente, meus colegas vereadores, o público que acompanha os nossos trabalhos. Dizer que as explicações pessoais é a oportunidade que a gente tem de fazer o contraponto. Dizer que aos meus colegas vereadores que de repente me interpretaram mal, não foi o que eu quis dizer. Sou humilde o suficiente para dizer que o meu raciocínio vinha no sentido de que a administração municipal está dando incentivo para as pessoas que querem pagar em dia suas contas. Em nenhum município da região, 1 hora de máquina é R$ 52. Uma máquina traçada, uma máquina que enche um caminhão de cascalho em 1 minuto e meio. Uma máquina que faz um açude muito bonito em 5, 6 horas, e o preço é R$ 50. De maneira alguma quis partir para o lado de prestação de serviço, ou desse é atendido ou aquele não é atendido. Quer dizer que há prazos para se pagar. Todo cidadão que é beneficiado, e aqui não estou dizendo que todos, em 100%, são beneficiados. Sempre há um ou outro que fica sem ter o seu serviço em algum momento. Quero dizer aqui que o preço é bastante acessível. O preço da água, comparado à água dos outros municípios, onde a Corsan existe, ou até no nosso interior, onde as comunidades trabalham com a cobrança da água, é bastante acessível. O IPTU, nós todos somos sabedores, se existem apontamentos, é porque o IPTU, ainda na visão da grande maioria, e quem olha o IPTU de outras cidades, vê que o nosso IPTU é acessível, e é nesse sentido que eu quis, um tanto indignado, falar que eu sinto pena de quem paga as contas em dias. Eu não tenho terreno público, não tenho esse acesso à água pública, mas é nesse sentido que eu fico chateado e triste. E eu sei que todos me entenderam. Tem sempre pessoas que gostam de distorcer o raciocínio de alguém para se beneficiar de uma maneira ou de outra. Mas todo cidadão entendeu o que eu quis dizer, entendeu o meu discurso, a minha, como é que se diz, o meu raciocínio perante o projeto que estava em discussão no momento. É este o sentido da minha colocação, de que conceder incentivos de ano em ano, ou de 2, 3 anos em 2, 3 anos, faz com que ninguém quase se preocupa em pagar o que é público. Por que eu vou pagar se o outro não paga, e no final ele vai pagar daqui 1 ano ou 2 menos que eu estou pagando à vista, ou dentro do prazo de 1 mês? Este era o meu raciocínio. Peço desculpa aos colegas que me interpretaram diferente, mas esta é a verdade das minhas palavras. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Ivar. Repassa a palavra ao vereador Arcélio Guklewski. Está suspenso o uso da palavra do vereador Arcélio. Repassa a palavra ao vereador Irineu Adir Bubans. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Irineu. Repassa a palavra à vereadora Nelsinda Spielmann. Está suspenso o uso da palavra da vereadora Nelsinda. Repassa a palavra ao vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, só para também
comentar um pouquinho sobre o Refins aí, que ficou um pouquinho distorcido, mas realmente, como tem falado o vereador Auri, 18 de dezembro, então o prazo, Ivar, são 10 dias. Então, significa que quem quer pagar, vai pagar. Esses 10 dias, então, não prejudica a ação nossa, a ação da administração pública, de tentar entrar num caixa, de melhorar a situação. Então, nesse ponto, ok, então, mas dizer que esse parlamento, essa casa aqui evoluiu, posso dizer, evoluiu bastante, no momento que nós achamos um conteúdo e conseguimos desdobrar aquilo que nós achávamos difícil lá atrás. O ano passado, 6-3, esse ano, 9. Então vejam bem que nós evoluímos. Também, como tens falado, o vereador Tenório, o juro dentro da lei, eu fico preocupado. Nós não estamos cumprindo a lei aqui no nosso município. Deve ser um juro dentro da lei bancária, eu acredito. Então eu não consigo, esse posicionamento não consegui entender. Questão do acidente, pessoal. Ninguém de nós está livre de sofrermos um acidente. Mas também nos causa estranheza o sumiço da documentação. É difícil isso. Eu queria que se algum de nós, todos aqui, sai sem a documentação do seu veículo. Não estou aqui condenando funcionário público de forma alguma, mas não justifica. Culpados ou as pessoas que não tenham culpa, não nos importa. O que nos importa, o motivo por que foi sumido e como foi sumida a documentação. Cabe aí, eu acho que cabe a nós também, indicar a administração pública que faça uma sindicância. É importante. Nós não queremos aqui de forma alguma prejudicar o transporte daqueles funcionários que vêm até o nosso município. Então deixar claro que nos causou bastante estranheza, vereador, porque eu ouvi de algumas pessoas que não estava em mãos do motorista a documentação. Agora, então, não estava porque realmente estava sumido. Veja bem, é um patrimônio nosso, é público, não pode ser tratado dessa forma. Começa a sumir tudo, daqui uns dias vai sumir o município. Porque as estradas estão sumindo. Não existem mais estradas. Mas quero dizer com isso, Ivar, quando nós tenhamos falado aqui também da situação das nossas estradas. Realmente o volume de água que caiu de chuva no nosso município realmente dificulta. Eu mesmo não tenho feito uma indicação de melhoria de estradas e não quero fazer porque eu entendo que a administração deve estar fazendo de tudo para sanear os problemas que existem. Mas vamos esperar 10, 15 dias, Auri. A partir daí vamos buscar alternativas, ajudar a administração. Acredito que tem alguns funcionários, secretários, olhando a situação das nossas estradas, para que nós não precisamos aqui trazer infinitas indicações, pedidos de melhoria, que realmente seja feito. Então, dizer que, sem dúvida, não estou aqui condenando a administração pública por causa das estradas, devido ao nosso grande volume de água, de chuva, mas dizer que, que queremos ajudar. Então, não fazendo indicação seria um método que eu adotei, porque eu não sou, como tens falado o prefeito lá na rádio, que a oposição quer o quanto pior, melhor. Não. Deixar claro aqui, para os ouvintes, para as pessoas que estão aqui, eu amo o meu município. Eu não quero que falem mal do meu município. Mas eu procuro debater aquilo que eu acredito, que nós podemos buscar a melhoria do meu município. Eu posso dizer do nosso município. Eu não trato o município como só meu. A coisa pública não é minha. Como eu vi aí, em algumas reuniões, o governo do estado me deve 600 mil. Não, o governo do estado deve para o nosso município 600 mil reais. Essas coisas têm que ficar claro. Nós temos que ter essa hombridade, essa humildade de fazer com que a nossa casa fique melhor. Por que não? Os nossos contribuintes se sentem melhor e o nosso município melhor. Então, dizer, senhor presidente, que queremos o bem.
E quem ama, faz o bem. E nós gostamos e queremos a melhoria do nosso município. Senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio. Para que eu possa me pronunciar, repassa a presidência à vereadora Nercinda. Assuma a presidência, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, público que se faz presente. E fazer um agradecimento a cada um de vocês, cada um de nós vereadores, pela compreensão de nós termos a unidade de nós vermos o nosso contribuinte em primeiro lugar. O nosso povo, aquele que realmente, nesse momento, está necessitando, no transcorrer de todo este ano e nos anos seguintes. Todos nós sabemos que existe uma crise econômica e uma crise política que assombra o nosso país, assombra o nosso estado e o nosso município. E isso faz com que nós realmente temos que pensar naquele que está ao nosso lado. E o nosso contribuinte é o povo de Novo Machado. Em relação ao projeto que todos nós, juntos, 9 vereadores, reprovamos hoje, da alteração da planta genérica dos valores, realmente ele sempre tem um efeito a uma lei anterior. A Lei Municipal número 59, enviada à Casa Legislativa no ano de 1993, foi o que criou o Código e estabeleceu a tributação do município. Na época, o prefeito Jaime Porto criou essa comissão de avaliação, que foi instituída no ano de 1993. E ainda hoje ela se contém, ela está presente dentro da nossa administração. E aí nós pegamos a lei e o valor venal ele dá diretamente o valor do aumento do IPTU. Essa é a indignação minha. Se a cada ano houve uma reposição, da onde surge os 140%? Não é só do valor venal, do valor dos terrenos que cada um de nós possui, de cada um de vocês tem, mas sim desse valor que está atrasado, que está em débito, que nós estamos em débito com a tesouraria. É um cálculo simples de nós percebermos. Outra coisa, concordo com o vereador Rogério, que com a aprovação desse projeto nós demos um empurrão nessa alteração. E com certeza nós, Casa Legislativa, cada um dos vereadores deve ver o que se pode fazer. Muitas vezes, não é no aumento de imposto é que nós conseguimos regularizar a situação. E sim, se nós tivéssemos não vinculado o valor venal junto ao valor do IPTU, nós poderemos alterar esse valor venal, adequando ele sem aumentar o valor dos impostos. Sem aumentar o valor dos impostos. E sim que cada um de nós, quando tivermos a nossa propriedade, nós tivermos um valor de R$200 mil, ela realmente seja de R$200 mil. Esse é realmente a defasagem que nós temos. Propriedades que eu visitei para conversar com os moradores, todos eles alegaram sim, que o seu valor venal ele é baixo, mas ninguém dos 10 moradores que eu visitei, nenhum dos 10 era de acordo com esse aumento. Portanto, nós, como diz, nós temos esse compromisso sim, de verificar o que se pode fazer no valor venal sem alterar o valor do IPTU. Essa é a nossa função. Além de nós fiscalizarmos, de nós vermos o que se pode fazer para regularizar. Pois a última vez que foi regularizado foi quando, em 93, foi instituído esse grupo que faz as avaliações venais de nosso município. Senhora Presidente, são essas colocações para esse instante. Agradeço as colocações do vereador e repasso a presidência ao mesmo. Reassuma a presidência. Agradecendo a presença de todos e não havendo mais matéria a ser apreciada, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 41ª sessão ordinária de 2015.